Olá, gente, bom dia, né? Voltando do feriado aí, e vamos falar hoje, né, de desenvolvimento sustentável, né? Nós falamos das doenças, falamos um pouquinho da poluição, foram nossos últimos assuntos, e agora a gente começa a falar como é que a gente consegue fazer um desenvolvimento sustentável, pensando nas gestões, nas políticas públicas, quando é que tudo isso começa a ser pensado, né, dentro da saúde, quanto isso é importante, né? Quanto tudo isso, o quanto falar de desenvolvimento econômico está tão próximo de falar de políticas públicas de saúde, falar de saúde. Então, assim, é um pouquinho isso que eu quero discutir com vocês. Eu vou deixar alguns vídeos, a gente vai falar mais sobre isso, vamos falar mais sobre as legislações, né? A gente começa a entrar um pouco no plano político, e enquanto isso é importante para a nossa saúde, não só a saúde física, como a saúde do ambiente, né? E o quanto isso estão interrelacionados. Hoje é para dar um parâmetro geral mesmo sobre o que é desenvolvimento sustentável, como é que a gente começa a pensar sobre isso, né? Quando é que surgem esses pensamentos sobre desenvolvimento sustentável. Então vamos lá. A gente fala aqui o que é desenvolvimento sustentável, né? Então, é desenvolver em harmonia com as limitações ecológicas do planeta, ou seja, sem destruir o ambiente, para que as próximas gerações ou as gerações futuras tenham a chance de existir e viver bem de acordo com as suas necessidades. Né? Isso está no relatório, né, de um dos relatórios pensados sobre o desenvolvimento econômico e a importância da preservação ambiental. Né? Quando é que tudo isso começa a ser preocupante no mundo? Como é que as pessoas começam a se atentar sobre isso? O fortalecimento das democracias, a participação social dentro dos governos, tudo isso faz com que haja uma conscientização de que o desenvolvimento econômico é importante sim, mas que coexistir ou que a preservação ambiental é tão importante quanto o desenvolvimento econômico. Né? Então, fortalecer as democracias, e isso começa a acontecer a partir de 1970, a participação social e a conscientização das pessoas de que o meio ambiente é importante, tudo isso faz com que essas ideias ou esses pensamentos evoluam para reuniões, né, evoluam para conversas, né, entre os governos, entre as sociedades, e tudo isso vai levando a isso que a gente está tentando consolidar há tanto tempo, né? A gente já pode dizer hoje que a gente tem uma política hoje de coexistência ambiental, né? Ainda incipiente, ainda engatinhando, mas isso, desculpa, gente, estou segurando o cachorro aqui. Porém, isso ainda não é vivenciado a toda a sociedade, né? Então a gente já conversou sobre isso, de como é difícil conscientizar em populações mais vulneráveis, né? Onde eu não tenho ainda a preservação ou as coisas mínimas, como é que eu vou falar de preservação ambiental, ok? Então vamos lá. Então, como relacionar a lucratividade ao desenvolvimento sustentável? A gente sabe que isso é muito difícil, mas a gente sabe que a conscientização da população tem um papel fundamental nisso, nesse processo. E a conscientização populacional, ela só vem a partir do fortalecimento da democracia, da qualidade de vida das pessoas, da diminuição das desigualdades sociais. Então, isso está relacionado à política, né? Então, a lucratividade, ela precisa ser advir junto com o desenvolvimento econômico, porém, o desenvolvimento econômico sustentável. Mas as pessoas precisam entender o quanto isso é importante. E isso vem da participação social, sim, né? E aí a gente vê que as empresas começam a partir da década de 70, 80, e claro que a gente teve muitas reuniões, nós vamos falar da histórica ou como é que isso se processou historicamente, né? Vamos falar mais sobre isso, hoje é para dar uma geral, mas a gente sabe que os processos de qualidade dentro das empresas, as ISOs, né, os processos de qualidade dentro até dos hospitais, a gente sabe que esses processos de qualidade vêm falar, tudo bem, você vai
trabalhar com qualidade, você vai aumentar a sua lucratividade, você vai aumentar o seu desenvolvimento, mas isso não pode deixar de lado a sua preocupação com o meio ambiente enquanto lixo você produz. E a gente tem aí as certificações ISO 14000, ISO 9001, que estão voltadas ou que tem partes que estão relacionadas à preocupação que essas empresas têm que ter com o meio ambiente, ok? A gente vai falar sobre isso também. O que foi o programa da Agenda 21? Né? Então, a gente teve a Rio 92, onde vários países começaram a fazer reuniões a respeito do desenvolvimento mundial e o quanto isso estava afetando o ambiente. Né? Então, aí a gente vê que a partir disso começam-se a criar agendas para que se discutir sobre o assunto. E a Agenda 21 foi um programa de ações que contribuíram vários governos e instituições, né? Quase 179 países contribuíram, né? Para uma tentativa de promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento, conciliando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, né? Falando, olha, isso não o desenvolvimento econômico não pode andar sozinho, né? A partir da Agenda 21 Global, né, todos os países eles assinaram um acordo de compromisso a elaborar e implementar dentro das suas nações a sua própria Agenda 21 nacional. Né? Como que isso processou no Brasil? O Brasil tem que adequar, porque né, tem uma realidade muito discrepante dentro do seu próprio país, né? Tem diferenças ambientais, socioeconômicas, e isso foi um dos princípios acordados, que era equalizar, né? Tentar deixar o Brasil mais igual, ok? Então, a partir da Agenda 21 local, o Brasil assume como responsabilidade adequar suas realidades, considerar os princípios gerais como participação, cidadania, respeito às comunidades e diferenças culturais, integração, melhor qualidade de vida das comunidades, diminuição das desigualdades sociais e uma mudança de mentalidade, uma mudança comportamental. E a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso tem que ser construído ao longo dos anos. O desenvolvimento sustentável ele está amparado por três pilares, né, que a gente fala, que é o desenvolvimento econômico, a responsabilidade social e a gestão ambiental. E tudo isso se faz com participação social, né? Então, o desenvolvimento econômico seriam assim, a partir das empresas, que são a principal fonte moduladora, a principal fonte que roda, né, o desenvolvimento e que eles na produção de bens e de serviços e que faça parte da preocupação dessas grandes empresas, dessas grandes indústrias, a gestão ambiental também, né? Participação social, a responsabilidade social, ela vem crescendo a partir do momento que as pessoas entendem, né, e se entendem como cidadãos. Então, fortalecer as democracias, fortalecer o pensamento de que o cidadão é responsável por toda a política, por criação de todas as políticas públicas, e isso faz com que a responsabilidade social seja cada vez mais fortalecida, né? E a gente que já conversou várias vezes sobre isso, de quanto é difícil falar de responsabilidade social quando eu trato de populações vulneráveis, né? O quanto é dificultoso falar que a responsabilidade do meio ambiente é dele se ele tem dificuldades em gerir a sua própria saúde, a sua própria vulnerabilidade, né? A sua própria deficiência econômica. Né? Então, a gente já conversou sobre isso. Então, fortalecer a participação social é tão importante quanto fortalecer, né, a democracia, né, e a participação da população com relação à sua preocupação com o bem-estar do todo, né, não só de si, mas do todo. E quanto a gestão ambiental está ligada a tudo isso, né? Gerir um desenvolvimento econômico sem se preocupar com o ambiente, a gente sabe que hoje é um caminho que não existe mais, né? Porque faz parte da nossa conscientização, né? Nós estamos sendo conscientizados dessa importância, né? Isso que eu estou falando, apesar de incipiente, o nosso desenvolvimento hoje já tem sido pensado de uma forma diferente. É muito incipiente? Sim,
mas ele a gente já pode dizer que é diferente de 10 anos atrás. A gente sabe que algumas empresas já assumiram compromissos, né, dos seus negócios de forma social e ambiental responsável, e isso, de certa forma, faz com que, então, tanto empregados como empregadores comecem a mudar a sua visão com relação ao desenvolvimento e lucratividade, ok? Aqui eu trouxe a gente faz uma comparação, né, de uma visão do mundo predominante e a visão do mundo com o desenvolvimento sustentável. Então, vamos falar primeiro da visão do mundo predominante, né, que a gente tinha um tempo atrás. O domínio da natureza, então, que a gente ia dominar a natureza, o ambiente natural como um recurso para os seres humanos. Então, a gente via que os recursos naturais eram só uma coisa que a gente ia lá e extorquia. Seres humanos são superiores aos seres vivos. O crescimento econômico, material, como base para o crescimento humano. Crença de amplas reservas de recursos, a gente acreditava que nunca ia acabar, né? O progresso de soluções baseadas na alta tecnologia e o consumismo. A visão do mundo para um desenvolvimento sustentável. Harmonia com a natureza, toda a natureza tem um valor intrínseco, a igualdade entre as diferentes espécies, os objetivos gerais de serviço, né, são muito maiores, né, que de autorrealização, conscientização de que o planeta tem recursos limitados, a gente precisa usar a tecnologia, mas a tecnologia apropriada, não só extrativista, e fazer o necessário consumo consciente e a reciclagem, né? O quanto a gente precisa ter um consumo consciente das coisas, da necessidade de consumo, ok? Então, olha a diferença. É claro que isso está engatinhando, mas isso já existe, né? A gente pode dizer hoje que a gente, né, que isso é pensado, né? Que as pessoas pensam sobre isso. Então a gente deixa, né, a gente para de ver o mundo com uma visão biocêntrica e para, né, mudança para uma visão mais biocêntrica e menos antropocêntrica, né? Então o que que ela exige da gente? Um reconhecimento de que o ser humano é parte do ser natural, que a gente está conectado, que a gente não dissocia, né, políticas de desenvolvimento a políticas de gestão ambiental, que a gente não dissocia o ser humano da natureza, tá? O seu funcionamento, os destinos estão todos interligados e que isso não pode ser mais esquecido. Né? Novas concepções de tempo, desenvolvimento e progresso. Então, a nossa geração, a minha geração, para de pensar no eu para a gente pensar no nós. Né? É uma geração de nós. É uma geração de vamos parar de pensar em mim e vamos pensar em todos. Né? Olha o que a gestão ambiental vem trazer de conscientização social para as pessoas. E é isso que eu queria dizer hoje, né? Nossa aula ficou aí quase nem de 15 minutos. Eu vou deixar algumas coisas para vocês lerem, alguns vídeos para que a gente possa assistir, né? E é claro que isso daqui é só um pensamento jogado, são palavras né, que a gente vai construir e a gente vai ter muito mais para falar sobre desenvolvimento sustentável. Vamos falar um pouquinho sobre a história, como é que tudo isso começou a surgir. Eu dei só uma passada hoje para vocês terem, né, uma noção do que a gente entra agora para falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês, com muitas saudades. Espero ver vocês participando mais, né? Vou jogar umas enquetes lá na nossa plataforma para a gente poder conversar mais sobre isso, né? Fica um desafio aí de cada um colocar uma fotinho, vou colocar a minha também amanhã, do que a gente tem feito, né? Para pensando no desenvolvimento sustentável, que ações a gente leva disso tudo que a gente discutiu aqui para o nosso dia a dia. Vou colocar umas fotos minhas do que eu tenho feito e aí fico esperando de vocês aí um retorno, né? Porque daí é uma forma da gente trocar aí as nossas experiências, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem aí comigo, né? Por mais esse tempinho aí que a gente está na plataforma. Beijo!